Praticamente todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. Também que existem diversas doenças decorrentes desse hábito. Só que você aí de casa sabia que o câncer de bexiga também tem relação com essa prática? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Em Pauta e eu recebo o Dr. Ricardo Freitas, que é médico urologista. Doutor Ricardo, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Sempre importante conversar sobre promoção de saúde. Com certeza, doutor. E para a gente começar, vamos explicar essa correlação, né? Geralmente, as pessoas fazem a associação do tabagismo a doenças no pulmão, no coração, mas bexiga também entra nessa seara. Como é que funciona essa correlação? Exatamente, João. Assim, essa relação, né, com o trato respiratório já é muito bem estabelecida, né? Então, a gente sempre tem na cabeça de que câncer, né, tabagismo aumenta o risco para câncer de pulmão, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, mas o câncer de bexiga, né, tem um fator de risco muito ligado realmente ao tabagismo. Então, os fumantes, né, eles têm quatro vezes a mais de risco de terem câncer de bexiga. E é o principal fator de risco, sem sombra nenhuma de dúvida, né, o principal é, né, fator ligado ao câncer de bexiga. E é muito importante que os pacientes, né, que tenham, né, porventura, esse desejo e essa vontade de parar de fumar, o façam, porque é, tem muita relação, sim, com o câncer de bexiga. Existem até alguns dados, né, de 2016 que apontaram 9.670 diagnósticos confirmados aqui no Brasil. Desse total, pelo menos 50% tinha alguma relação direta com o tabagismo. E aí, doutor, para a gente explicar para o pessoal de casa no que consiste essa doença. O câncer de bexiga, ele preocupa um pouco mais justamente por ser uma doença silenciosa em fases iniciais, né? Exato. Como a maioria dos cânceres, né, em fases iniciais, são muito poucos sintomas, né, e sintomas muito pouco inespecíficos, né. Então, na verdade, assim, o principal sintoma do câncer de bexiga é um sangramento na urina indolor. Esse é o principal sintoma. Mas existem outros que podem confundir com uma infecção urinária, né, com um desejo aumentado de ir no banheiro, uma ardência a urinar, né. Nas mulheres, esse sangramento na urina, ele às vezes se confunde com o próprio sangramento vaginal específico, né, das mulheres, de fases menstruais. Então, nem sempre ele vai se apresentar de uma forma tão característica, mas o principal sintoma, sem sombra de dúvidas, é esse sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, indolor, e que ele pode ir e voltar. Então, é importante que o paciente que tem esse sintoma procure um médico, procure um urologista, porque podemos estar diante de um caso de câncer de bexiga. Quando a gente fala em prevenção, doutor, o diagnóstico precoce é sempre o mais importante. Mas como o senhor citou muito bem, o sintoma mais característico, o sangramento na urina, às vezes a pessoa ela não costuma fazer consultas preventivas, idas ao urologista para fazer exames específicos que podem diagnosticar alguma doença, a exemplo do câncer de bexiga. Qual a importância das pessoas manterem essa regularidade de idas, né, ao urologista para procurar saber se existe algum problema ali? Muito importante, João. E essas campanhas assim de conscientização, né? A gente tem aí mais forte, claro, o câncer de próstata, o Novembro Azul, o câncer de bexiga. A gente ainda não tem uma campanha tão grande assim de conscientização, então por isso é importante esse bate-papo, esses debates são importantes para a gente poder levar, né, essa informação à população, porque às vezes com exames simples, né, como um sumário de urina ou com uma ultrassonografia de vias urinárias, que são exames que hoje são amplamente disponíveis, a gente consegue identificar lesões em fases iniciais e é justamente essas lesões que, diante de um caso, a gente quer diagnosticar, porque são nessas lesões que a gente consegue intervir de uma forma menos invasiva, de uma forma que a gente consegue também resolver o problema do paciente com a menor repercussão para ele e com maiores taxas de cura também. Agora, doutor, uma curiosidade. É verdade que o câncer de bexiga ele acomete mais a população idosa e principalmente homens brancos? Perfeito, exatamente. A principal incidência, né, a maior incidência do câncer de bexiga está ali na sexta, sétima década de vida, né, então os idosos são mais acometidos, né, e homens, né,
três, quatro vezes mais do que as mulheres, e homens brancos, inclusive, né? Os brancos têm maiores chances do que negros. Isso não é tão relevante para a nossa população, já que aqui na Bahia a nossa população é majoritariamente miscigenada, né? Então, mas a idade, sem sombra de dúvida, a partir dos 60, 70 anos, é a principal, onde tem a maior incidência de câncer de bexiga. O que não quer dizer, logicamente, que não pode acontecer em pacientes mais jovens, né? Até como a gente está falando do tabagismo, então, quanto mais precoce, quanto mais cedo aquele paciente, aquele indivíduo começou a fumar, ele vai estar, logicamente, uma maior quantidade de anos, né? Exposto aí a esse fator de risco, ele pode desenvolver essa doença com 30, com 40 anos. A gente vê casos, não é o mais comum, mas pode acontecer sem sombra de dúvida. Com certeza, ainda mais nos tempos atuais que a gente começou a ver aí muitos casos de doenças majoritariamente que acometem população idosa, mas que têm atingido cada vez mais a população jovem. É importante ter muito cuidado, como o doutor Ricardo acabou de citar, e, claro, fazer os exames preventivos, os exames diagnósticos e também o tratamento. Já que a gente vai falar sobre tratamento agora, doutor, a gente tem aí uma seara de tratamentos para o câncer de um modo geral, quimioterapia, radioterapia. No caso do câncer de bexiga, os tratamentos também seguem essa mesma linha? Exatamente. O câncer de bexiga, assim, quando ele é diagnosticado numa fase inicial, é, né, a gente dispõe de exames, aí, como eu falei anteriormente, né, exame de urina, ultrassonografia, uma cistoscopia, que seria o exame de padrão ouro, que nada mais é do que um exame endoscópico da bexiga, né? Então, se a gente puder extrapolar uma endoscopia digestiva alta, que é um exame mais conhecido, a cistoscopia é basicamente isso, é um exame que a gente entra com um aparelho na uretra e consegue visualizar toda a bexiga, né, a parte interna da bexiga. Então, esse seria o exame padrão ouro. E em lesões menores, as iniciais, a gente consegue já nessa cistoscopia ressecar a lesão por completo, e essa lesão então vai para o estudo anatomopatológico para a gente poder definir que profundidade está essa lesão na bexiga. Então, esse seria o tratamento principal. Temos outros tratamentos em casos mais avançados, quando a doença está mais profunda na parede da bexiga, aí somente esse tratamento a gente não consegue deixar o paciente curado com esse tratamento. Às vezes, cirurgias maiores são necessárias, né? Inclusive a retirada de todo o órgão, a retirada de toda a bexiga, que é chamada cistectomia radical. E, porventura, né, alguns tratamentos também, como radioterapia, para casos que a gente quer tentar uma preservação da bexiga, tumores bem selecionados, pacientes bem selecionados, e a quimioterapia, que no caso da bexiga tem uma particularidade, que pode ser uma quimioterapia, uma medicação, inclusive, que é injetada dentro da bexiga, né? A gente está mais acostumado a ouvir falar da quimioterapia sistêmica, né? A quimioterapia injetável por via venosa ou a quimioterapia oral, mas na bexiga a gente tem uma alternativa que é a quimioterapia intravesical, ou seja, a administração da medicação dentro da bexiga para a gente tentar diminuir a chance do tumor voltar, já que o câncer de bexiga também tem essa particularidade de ser um tumor que ele recidiva com bastante frequência. Ele tem esse potencial de agressividade, um potencial de recidiva. Então, é uma alternativa para a gente tentar diminuir essa recidiva do paciente. Perfeito, doutor. A gente sabe que essa consequência, né, de tratar um câncer é o que ninguém deseja para a vida e, nesse sentido, a prevenção é sempre o melhor remédio. E aí, doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da prevenção da saúde como um todo, né? Afinal de contas, a gente sabe que boas práticas como atividades físicas regulares, boa alimentação, são essenciais para evitar praticamente todas as doenças que a gente tem hoje, né? Então, qual o papel das pessoas no cuidado com a sua própria saúde? Exato, exato, João. A gente vive numa era aí de realmente de um cuidado, quase um culto, né, à prevenção à saúde. Eu acho que isso é importante, né? Isso é não só para o câncer de bexiga, mas, né, para a gente atingir a longevidade. Então, como a gente está no mês de conscientização à cessação do tabagismo, eu acho que esse é um ponto importante a ser frisado, um ponto importante a ser discutido, a ser debatido. A gente sabe que parar de fumar não é fácil, né? O tabagismo ele gera uma dependência tanto física quanto psicológica e, querendo ou não, a indústria do cigarro, a indústria do tabaco, ela vai se reinventando e criando novas armadilhas, né? Então,
na época de meus pais, por exemplo, assim, já ouvi falar que era glamouroso fumar, que quem fumava, né, tinha aquela sensação, né, de ascensão social, né, todo esse charme que era o cigarro. Isso veio caindo por terra, então minha geração já não teve isso, tanto é que caiu bastante, né, a taxa de dependentes, né, de nicotina, mas hoje a gente vê que a indústria se reinventou e você vê hoje o cigarro eletrônico, né, que, ou seja, muitos jovens aí que não iriam fumar, hoje em dia já também tem esse culto ao cigarro eletrônico, essa glamorização do cigarro eletrônico. Isso nada mais é do que a indústria se reinventando, né? Então é importante a gente frisar, é importante a gente ressaltar que o cigarro eletrônico também causa malefícios, tanto quanto, né, o cigarro comum, né? Ali num refil daquele de cigarro eletrônico, você tem o equivalente a um maço, às vezes até mais do que um maço, né, de cigarro. E a única coisa que diferencia, porque você não está ingerindo a fumaça, não está inalando a fumaça aquecida e sem alcatrão. Mas a quantidade de nicotina é praticamente a mesma, causa dependência tanto quanto o cigarro comum e causa malefícios também tanto quanto o cigarro comum. Então é importante que a gente também conscientize a população de jovens e adolescentes, né, para a gente não tornar isso um hábito cada vez mais frequente, porque a gente não quer, lógico, a gente está discutindo aqui para evitar, né, eu não quero tratar câncer de bexiga. É minha profissão, se o paciente tiver um paciente, vou tratar da melhor forma possível, mas se eu pudesse não ter esse paciente, eu adoraria, né? Mas eu acho que é isso que a gente deve chamar a atenção, principalmente nesse mês aí. Perfeito, doutor. Sabe as palavras. O senhor falou uma coisa realmente muito relevante nesses últimos tempos aí. A gente tem acompanhado essa escalada de cada vez mais jovens, né, aderindo ao cigarro, algo que já estava extinto há muito tempo. E essas palavras aí com certeza vão conscientizar, principalmente pais irresponsáveis, que são, né, aqueles interlocutores diretos para fazer essa transformação. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu espero conversar com o senhor em uma futura oportunidade. Eu que agradeço, João, estou à disposição.